Prezados irmãos, prezadas irmãs, a Reforma Protestante é, sem dúvida, um dos principais acontecimentos da história da humanidade. E é por este motivo que nós, cristãos reformados, devemos sempre conhecer, ler, refletir e aprender sobre as riquezas deste importante movimento de protesto ocorrido no século XVI, o qual tem como referência, como marca principal, as 95 teses de Lutero sendo pregadas nas portas da igreja do castelo em Wittenberg. Neste ano de 2020, nós temos a alegria de celebrar 503 anos da Reforma Protestante. Reforma esta que revolucionou a maneira de ser igreja cristã e, ao mesmo tempo, a maneira de vivermos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A Reforma Protestante foi, de fato, um divisor de águas na vida da igreja cristã, dando origem ao que nós chamamos hoje de igreja protestante ou então igreja reformada. E eu penso que no coração, como motivação, na vida de tantos homens e mulheres que se envolveram de maneira direta com a reforma da igreja, podem ser destacadas 3 ênfases centrais. A primeira ênfase: os reformadores e reformadoras almejavam, sonhavam, buscavam uma vida cristã autêntica. E por vida cristã autêntica, eu quero dizer a vida cristã, a vida do ser humano na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus, tendo como único, exclusivo mediador Jesus Cristo. Uma vida cristã de íntima comunhão com o Deus Criador e com o Deus Salvador. A segunda ênfase central na vida dos reformadores e reformadoras está na igreja mais fiel ao Evangelho de Cristo. Eles perceberam que muitas coisas deveriam ser diferentes no dia a dia da igreja, que muitas coisas deveriam ser modificadas na vida da igreja. E por isso se lançaram a esse desafio por uma igreja mais fiel àquilo que é o conteúdo do Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, a terceira ênfase na vida dos reformadores e reformadoras está no culto mais íntegro e edificante. Um culto que fale ao coração de todos aqueles que participam, de todos aqueles que celebram. O culto onde as pessoas não só têm o conhecimento do amor e da graça de Deus, mas também experimentem essa graça, experimentem esta comunhão de maneira muito nítida, muito forte, muito edificante. Mas nós devemos considerar também que a Reforma Protestante, com estas ênfases centrais que acabei de destacar, foi além dos interesses ou do âmbito eclesiástico. A Reforma Protestante deu a sua contribuição também à vida social, à vida do ser humano no mundo daquela época. Ela incluiu em suas preocupações, em seus interesses e reflexões, a sociedade em geral. E deste modo, junto com outros movimentos e diante de tantas possibilidades daquele contexto, considerando a Renascença e também o humanismo muito forte naquela época, os reformadores e reformadoras deram significativas contribuições para que mudanças sociais fossem desencadeadas e de tal maneira que as pessoas tivessem uma vida melhor por entender que esta é a vontade de Deus para toda a humanidade. Ao estudarmos a história, vemos que muitos homens e mulheres deram significativas contribuições para que
a reforma protestante se fortalecesse, se desenvolvesse e desse o prosseguimento, chegando ao ideal, ao fim, que até então fazia parte dos sonhos que eles nutriram naquela época e naquele contexto. E em meio a tantos nomes que poderiam e deveriam ser citados aqui, na verdade, dois reformadores se destacaram. O primeiro, conforme já citado no início da nossa exposição, Martinho Lutero. E para falar sobre a importância de Martinho Lutero para a reforma protestante, ao mesmo tempo a sua experiência de vida cristã e quais foram as suas principais contribuições, nós convidamos o nosso irmão, membro da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, professor Eduardo Chaves, para compartilhar conosco acerca deste reformador. Com todo o respeito que seguidores dos demais reformadores merecem, Martinho Lutero é o nome mais importante das reformas religiosas que no século XVI produziram o protestantismo como uma terceira grande corrente dentro da Igreja cristã. Martinho Lutero teve antecessores no século XIV e começo do século XV, principalmente John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na Morávia, hoje República Tcheca. Mas embora eles tenham produzido o chamado Lollardismo na Inglaterra e o Hussismo na Morávia, os movimentos deles originados não incendiaram o coração da Europa como fez o luteranismo, até porque a Inglaterra e a Morávia não ficam no coração da Europa. Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, e que operou a partir de Wittenberg, na Saxônia, na Alemanha, esta sim, no coração da Europa, teve alguns concorrentes na Europa Central, mais ou menos na mesma época, como foi o caso de Martin Bucer, em Estrasburgo, bem na divisa entre a França e a Alemanha, Ulrico Zwinglio, em Zurique, na Suíça, e João Calvino, em Genebra, também na Suíça. Este um pouco depois, porque ele era bem mais novo. Com antecessores e concorrentes desse nível, porque eu, mesmo não sendo luterano, considero Lutero o pai da reforma protestante, e não apenas o pai do luteranismo. Darei 4 razões. Em primeiro lugar, Lutero foi o primeiro reformador a enfrentar a Igreja Católica com decisão e coragem, pregando sermões inflamados e escrevendo tratados subversivos que minavam a autoridade da liderança e da hierarquia da Igreja Católica. Ele enfrentou ameaças do papado, na verdade foi excomungado, rasgou e queimou a bula de excomunhão em praça pública de Wittenberg. Além disso, ele corajosamente se apresentou perante Carlos V, o poderoso imperador do Sacro Império Romano do Ocidente e o braço político e militar do papado, na Dieta de Worms, em 1521, negando-se a voltar atrás nas críticas feitas ao papado e à Igreja Católica, tendo, por causa disso, recebido também uma condenação política além da religiosa, o banimento das terras do Império. Lutero não foi executado porque o príncipe eleitor da Saxônia, Frederico III, chamado o Sábio, resolveu protegê-lo, salvando não só a ele, mas ao movimento protestatório e reformador que ele havia iniciado. Em segundo lugar, porque Lutero, que não foi o maior e melhor teólogo da Reforma, posição essa que reconhecidamente cabe a Calvino, foi o grande pregador e o grande agitador das massas com os sermões do seu púlpito e os artigos, panfletos e livretos da sua pena, todos eles prontamente impressos e distribuídos em grande quantidade na cidade, na região e no império. Lutero foi a primeira pessoa no mundo a fazer uso generalizado e eficiente
do sistema de impressão gráfica inventado por Gutenberg cerca de 60, 70 anos antes. Lutero era uma verdadeira máquina de produzir textos, e ele fez uso eficaz e eficiente da língua do povo, no caso o alemão, não do latim, que lhe permitiria falar apenas para teólogos e outros intelectuais. Sabedor da necessidade de contato com o povo, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, numa belíssima tradução usada até hoje. Lutero se tornou com essa tradução o Shakespeare do alemão, 100 anos antes do escritor inglês. E fez mais, criou escolas ao lado das igrejas luteranas, para que todo adepto da reforma proposta pudesse ler a Bíblia e os seus escritos de Lutero e conferir quem estava certo, se o Papa, os cardeais, os bispos e os padres, ou se ele, Lutero. Em terceiro lugar, e aqui o mérito talvez não seja tanto dele, mas sim mais da sorte, do destino, ou quiçá da providência, ou ainda um pouco dela, arranjou uma mulher que era um verdadeiro dínamo humano, Catarina von Bora, que o ajudou na área logística, administrativa, produtiva, financeira e empreendedora, transformando o ímpeto reformador de Lutero em um movimento organizado, de âmbito que foi muito além de Wittenberg, da Saxônia e da Alemanha, alcançando toda a Europa e, oportunamente, o mundo. E ele fez isso bem antes do tempo em que o jovem Calvino, em 1536, então com apenas 27 anos, produziu sua primeira versão das Institutas, lastimavelmente em latim, pensando em teólogos e não no povo. Em quarto lugar, Lutero foi capaz de centrar suas energias em algumas teses bíblicas e teológicas que vieram a formar o alicerce da teologia reformada. Elas são, em minha opinião, três. Primeira, a tese de que apenas a Bíblia tem autoridade para os cristãos. Sola Scriptura. A Igreja Católica, com seus padres, bispos, cardeais e o seu Papa, e com seu apego à tradição criada basicamente pelos concílios e pelos pais da Igreja, mas às vezes também inventada, erra quando se aventura a ir contra o mesmo além das Escrituras Sagradas. Segunda, a tese de que cada cristão tem a capacidade, o direito e, além disso, o dever de interpretar a Bíblia por si próprio, não dependendo de teólogos, padres e pastores. Tese que talvez tenha sido a ideia mais subversiva daquela época, cujas consequências nem o próprio Lutero conseguiu suportar um pouco mais tarde. Ela continua sendo uma ideia subversiva hoje. A tese, em terceiro lugar, de que a justificação e, por conseguinte, a salvação é um dom, um presente de Deus, sem que o ser humano precise fazer nada além de aceitar esse presente. E até para aceitar esse presente de Deus, Deus ajuda o pecador, embora sem determinar ou impor a aceitação dele. Essa tese, a da justificação pela graça, mediante a aceitação dessa graça pela fé, sem necessidade de sacrifícios, de jejuns, de penitências, de flagelações, de peregrinações, etc., talvez represente a matriz teológica mais significativa da Reforma Protestante. Na sequência da Reforma Protestante, algumas dessas teses foram abusadas um pouco, às vezes até pelo mesmo Lutero, que uma vez sugeriu que a gente talvez devesse pecar um pouco mais para que a graça divina fosse ainda mais generosa e abundante em seu perdão. Mas esses abusos não tiram o mérito e o direito de Lutero ser considerado até hoje o pai da Reforma Protestante e, por conseguinte, o pai do protestantismo. Outro importante reformador que também deu significativa contribuição para a Reforma Protestante foi João Calvino. E para compartilhar um pouco sobre a reforma de João Calvino, e da mesma forma a sua experiência com o Evangelho de Cristo, e expor de maneira breve o plano de ação
que Calvino desenvolveu, plano esse que extrapola os âmbitos da igreja, que pensa e considera a vida do cristão na cidade, que pensa e considera também o mundo em que nós vivemos, convidamos o professor reverendo Eduardo Galasso Farias para compartilhar conosco a respeito de João Calvino. A reforma de João Calvino. Tratar da reforma religiosa, embora de relance, como fazemos nesta manhã, constitui momento de reflexão bíblico-teológica, que trazida à tona, pode muito bem nos desafiar mais uma vez. O tema é amplo e constante na experiência milenar do povo de Israel, que por inúmeras vezes se viu chamado ao arrependimento e à conversão, a deixar uma vida pecaminosa e passar pela renovação espiritual em novo encontro com Deus e sujeição à sua vontade. Em nosso caso, como protestantes, falar da reforma sem mais delongas ou aprofundamentos históricos é destacar o seu conteúdo no século XVI, na Europa, quando no Brasil vivíamos os primeiros momentos de sua história reconhecida. De fato, é relembrar uma revolução religiosa que teve lugar destacado na história da civilização ocidental, em sua passagem do longo período medieval para se aproximar de uma nova era, conhecida como Idade Moderna. É nos deparar com um momento singular de renovação da fé cristã, que teve como destaque a atuação providencial de reformadores, como Martinho Lutero, na Alemanha, e João Calvino, em Genebra, na Suíça. De Lutero é sempre lembrada a experiência do homem angustiado e sofrido, marcado por uma consciência de culpa frente ao pecado cometido, da qual as penitências não podiam livrar, e muito menos as indulgências. Como professor da Bíblia, teve ele sua experiência libertadora no estudo do livro de Romanos, que não só libertou a sua alma, como se tornou padrão de libertação, ao expor com clareza para o povo alemão sofrido as maravilhas da graça, misericórdia e justificação que nos vem pelo Senhor Jesus Cristo. Uma geração mais tarde foi Calvino, João Calvino, o francês que sonhava em se dedicar à literatura, que fugiu mais de uma vez do encontro com Deus e resistiu, para então, vejam, render-se sem condições. O pináculo da minha vontade, escreveu ele, era desfrutar o lazer literário com uma vida razoavelmente honrada e desimpedida. Embora, à semelhança de Lutero, sentia-se longe da paz de consciência. Deparou-se então com uma doutrina muito diferente e a ela resistiu com tudo que pôde, ardorosa e apaixonadamente. Não tardou que eu percebesse, diz, como se uma luz houvesse raiado sobre mim, o monturo de erros em que eu havia me emaranhado. Com tanto temor e medo, não podia fazer outra coisa senão, Senhor, seguir o teu caminho, condenando o meu passado
com não poucas agonias e lágrimas. A experiência foi decisiva para levá-lo ao caminho da obediência. Como disse, não podia eu fazer outra coisa. Então vieram os primeiros passos em direção a um caminho sedutor, ainda hoje para muitos convertidos. Entre eles, os que, como nós, se nomeiam presbiterianos ou reformados. Seguir em direção ao reino de Deus, buscando a transformação de suas estruturas organizacionais ou suas deficiências, como acontece hoje com a luta pela ecologia. Enquanto Lutero soube sensibilizar tantos imobilizados pelo sentimento de culpa e pecado, trazendo-lhes a alegria da aceitação pela graça de Jesus Cristo, Calvino, por seu turno, empenhou-se em ações transformadoras deste mundo, para que viesse a espelhar a glória de Deus. O projeto de ação de Calvino logo se esboçou. Agora era preciso escrever, sim, mas sobretudo o que se relacionasse com a superação de estruturas fundadas no egoísmo e ambição desmedida, por exemplo. Por esse motivo, escreveu sobre tudo que se relacionasse à fé em conjunto com este mundo e suas estruturas, muitas vezes atingidas pelo pecado. Era preciso uma orientação segura que alcançasse as pessoas que, ao se livrar da tutela dos senhores feudais, se aventuravam pelas cidades, estendendo a atividade comercial. Essa nova compreensão da religião e da fé, por Calvino, fez com que os burgueses vissem, através do reformador, a possibilidade de se sentir honrados e servir a Deus com o seu dinheiro e propriedades. Embora as palavras de Calvino, do púlpito, na Catedral de São Pedro, fossem muitas vezes suficientemente claras ao condenar os juros escorchantes dos banqueiros da cidade de Genebra. E o que mais dizer? Sim, Calvino escreveu para a reconstrução humana da cidade, que viesse atender ao seu povo. Falou do uso do dinheiro, mostrou que ele devia ser visto como sinal da graça de Deus, que com ele sustenta os seus filhos. Pode sim ter seu caráter deturpado e ser instrumento do mal, gerando acúmulo egoísta de riquezas e o crescimento das desigualdades. Mas o seu bom uso pelo cristão, para Calvino, só faz demonstrar a soberania de Deus sobre a nossa vida e o destronamento do Deus Mamon. E Calvino não se frustrou, não se deixou, de denunciar o flagelo social do desemprego, por exemplo, levando o conselho da cidade, entre outras medidas, a criar uma indústria de tecelagem
com preparo profissional para a juventude, além das escolas e do hospital. Aí, irmãos, uma visão instantânea sobre pequenos aspectos de uma vida repleta do sentimento de obediência à palavra de Deus e seu testemunho na vida dos seres humanos. Além de pensar na salvação no outro mundo, Calvino não perdeu a perspectiva de estar sempre atento aos problemas desse mundo, que necessitavam da ação de Deus para refletirem o seu amor para conosco e a sua graça para esse mundo. Que Deus nos abençoe. Uma das principais características e até mesmo exigência da Igreja Reformada é o fato de que ela deve sempre se reformar. Isso significa que a Igreja não pode parar, a Igreja não pode se acomodar. Pelo contrário, deve constantemente se contextualizar e buscar ser relevante a partir do contexto em que ela está inserida. Neste sentido, como igreja, ela deve sempre pregar corretamente a palavra de Deus, ensinar de forma integral a vontade de Deus, deve ajudar os cristãos a viverem a fé em Cristo, bem como contribuir para que o mundo seja cada vez melhor. Em relação à sociedade, a Igreja Reformada deve dar a sua contribuição para que o nosso mundo seja cada vez melhor. E foi pensando nisto que, no ano de 2017, o Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo aprovou e lançou o Movimento Reforma Brasil, movimento este apartidário, que busca dar a sua contribuição para que ocorra uma reforma política em nosso país. Reforma esta tão desejada, tão esperada e fundamental para que, assim, tenhamos uma vida melhor. Louvemos a Deus pelos 503 anos da Reforma Protestante e que, assim, tenhamos a sabedoria vinda do alto para sempre termos o discernimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da Igreja. Que tenhamos também a humildade para corrigir aquilo que não está correto na vida da Igreja de Cristo. E que tenhamos também coragem para testemunhar o Evangelho, o amor e a graça de Deus, a fim de que, na sociedade e no mundo em que vivemos, possamos ser ricamente abençoados pelo nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe.